que o servidor deve fazer se a perícia médica não homologar o seu atestado e a razão deste atestado ser enfermidades de cunhos mentais, psicológicos, doenças neuropsiquiátricas? O que o servidor deve fazer? Ele deve voltar ao trabalho? Ele deve esquecer? O que é que ele vai fazer? É o assunto que eu trago para vocês no vídeo de hoje, porque esta é uma inovação da administração que está demitindo o servidor que tem o atestado médico não homologado pela junta médica, e o servidor precisa saber o que fazer para evitar esse prejuízo funcional na sua vida. Há uns tempos atrás, não se ouvia falar na administração de demissão de servidor público porque teve o atestado médico, a licença médica não homologada pela junta médica. Isso é uma inovação que apareceu recentemente, porém é uma inovação nociva ao servidor, e ele precisa saber o que fazer se isso for acontecer com ele, para poder evitar uma penalidade injusta e com isso manter em segurança o seu emprego. O que está acontecendo? E o que eu vou compartilhar com vocês hoje é um fato acontecido recentemente com uma servidora de uma das agências reguladoras do governo federal. O servidor, gente, quando ele está de licença médica por problemas neuropsiquiátricos, problemas mentais, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outras. Vocês sabem que essa doença é muito difícil de se constatar. Assim, quem constata ela é quem acompanha o paciente, é quem conhece o seu histórico. E ninguém melhor do que o seu médico, o seu neurologista, o seu psiquiatra, o seu psicólogo, para poder dizer se ele está apto ou não a exercer as suas atribuições funcionais. No entanto, apesar do servidor estar de licença médica, afastado do trabalho, por um laudo do seu médico, quem lhe acompanha, quem conhece ele, quem sabe que ele não está em condições, as juntas médicas dos órgãos têm recusado essa licença, não tem homologado. E o que acontece com o servidor que a licença dele não é homologada? Veja bem, eu vou compartilhar com vocês o caso dessa minha cliente que me procurou após ter sido já demitida em um caso desse. Eu vou contar para vocês porque, por analogia, vocês vão entender como que isso acontece. Essa servidora de uma das agências reguladoras do governo, ela sofreu o assédio moral de tão intensidade que causou problemas neuropsiquiátricos nela. E ela não teve mais condições de continuar no ambiente de trabalho e foi afastada pelo seu médico. Ela foi afastada inicialmente por 120 dias, depois por mais 120 dias, e esses atestados foram devidamente homologados pela junta médica do seu órgão. No entanto, ao final dessa licença, ela ainda não estava em condições, muito pelo contrário, ela estava tendo surto, ela estava sem total condição de voltar ao trabalho. Ela não conseguia sequer imaginar que ela estava passando perto do prédio onde ela teria que entrar. Ela já dava crise, e crises absurdas que não vale nem a pena que contar com vocês, que são coisas muito sérias que acontecem com a pessoa que é vítima de assédio moral ou de outro tipo de perseguição no ambiente de trabalho. Só que ela foi, o médico dela deu mais licença para ela e ela não estava em condições sequer de ir no órgão, de conversar, e ela não tinha acesso aos e-mails dela funcionais, a nada. Portanto, ela não sabia nada do que estava acontecendo. Ela ficava em casa, sempre sob efeito de remédio muito forte, dormia muito, o tempo que ela estava acordada ela chorando, ela tinha medo de gente, ela não estava em condições de acompanhar nada. E ela não entregou o atestado dela dentro dos 5 dias. Preste atenção.
Quando ela foi chamada para entregar o atestado dela para fazer a perícia se recusou a homologar a licença dela. Se recusou a homologar a licença dela e ela teve os dias de atestado não homologado de ponto cortado. E esse ponto cortado, ele é considerado como falta injustificada. Falta injustificada, ela tem um limite para ela ser tolerado. O caso dela excedeu o limite, é claro, porque ela estava com 2 períodos de licença já, que a junta médica não homologou esses 2 períodos de licença dela e ela teve o ponto cortado nesses 2 períodos. Como ela não sabia o que fazer, como muita gente eu sei que não sabe, e é por esta razão que eu estou aqui gravando esse vídeo, como ela não sabia o que fazer e ela não tinha condições de retornar ao ambiente de trabalho, ela foi arrolada em um processo disciplinar de rito sumário por abandono de cargo. E ela veio a ser demitida por abandono de cargo, mesmo estando doente, enferma, e enfermidade essa causada, provocada no seu ambiente de trabalho. Então, vamos entender o que o servidor tem que fazer para que isso não aconteça com ele, porque isso está acontecendo, gente, na administração, e o caso dessa minha cliente não é um fato isolado. É por isso que é preocupante e o servidor tem que ter consciência disso e tem que saber o que ele tem que fazer caso isso aconteça com ele. Um exemplo, se o servidor está de licença médica por problemas neurológicos, neuropsiquiátricos, ele não está em condições, ele está com depressão, ele está com ansiedade, ele está com síndrome do pânico, ele está com esse tipo de enfermidade que não lhe permite convívio social, ele não pode deixar isso acontecer com ele. O que o servidor vai fazer para evitar? Se a sua licença médica não for homologada pela junta médica, você vai voltar a trabalhar? Não, você não vai voltar a trabalhar e eu vou te explicar por quê. Se a sua licença médica não for homologada pela junta médica e você voltar a trabalhar para não ter ponto cortado, você vai acabar respondendo o processo disciplinar de todas as formas. Sabe por quê? Porque você vai incorrer na prática de um ilícito administrativo. Você não está mentalmente apto ao ambiente de trabalho. Você não está apto para voltar para o trabalho. Então você não vai voltar. Você não vai ignorar que não homologou, deixa para lá, porque senão você pode ser demitido por abandono de cargo. O que você tem que fazer? Assim que a sua licença médica não for homologada pela junta do seu órgão, você tem que imediatamente recorrer ao judiciário para que o juiz determine a homologação. Esta é a única forma de proteger o servidor quando a sua licença médica não for homologada pela junta. E eu estou falando não de licença médica de doenças que você pode constatar numa radiografia ou não, tá, gente? O que eu estou dizendo para vocês é doenças médicas neuropsiquiátricas, neurológicas, doenças como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, dentre outro tipo dessas doenças mentais, que olhando para você acha que você está ótimo, mas você não está ótimo. Então, o servidor tem que saber se ele está afastado do trabalho por problemas neuropsiquiátricos, por problemas de ordem mental, e a sua licença não foi homologada pela junta médica, você não deve voltar ao trabalho sem estar em condições, porque você pode responder um processo, porque você vai incorrer na prática de um ilícito administrativo, e você também não deve ignorar e deixar por isso mesmo que você pode responder um PAD por abandono de cargo. O que você vai fazer é imediatamente recorrer ao judiciário para que a sua licença médica seja homologada. Era o aviso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero ter contribuído mais uma vez para ajudar o servidor público a manter em segurança o seu emprego. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e lembre que eu te aguardo no próximo vídeo.